vai ser celebrado, eu não sei nem se esse seria o verbo correto, mas vai ser enfatizado o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. O dia 24 de março marca uma das datas mais importantes da saúde pública mundial, que foi quando, em 1882, portanto há 143 anos, um pesquisador médico, microbiologista alemão, Robert Koch, ele convocou a comunidade científica alemã para comunicar algo que todo o globo, né, esperava em algum momento que fosse definir o agente causador da tuberculose. A tuberculose no século XIX para trás matou metade da população da Europa e não se sabia exatamente o que causava a doença, e chegou-se a pensar que fosse a fumaça que emanava dos pântanos, e até que então, nesse dia 24 de março de 1882, esse alemão comunicou à sua sociedade científica que tinha descoberto que era um micróbio, né, uma bactéria que tinha um formato específico, formato de bacilo, que leva então o nome dele, de bacilo de Koch. Essa descoberta foi um marco do ponto de vista de saúde pública, mas que só se complementou efetivamente quase 70 anos depois, quando um ucraniano naturalizado americano, Selman Waksman, descobriu o primeiro medicamento que combatia a bactéria. Ou seja, durante 70 anos sabia-se o que causava, como ela se transmitia, que era de pessoa a pessoa pelo ar, mas não se tinha como combatê-la. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com a Covid-19, que está bem recente na nossa mente, que você, em menos de um ano, você chegou e desenvolveu algo que protegeu barbaramente a população do planeta. No caso, o primeiro antibiótico foi a streptomicina. E 2 prêmios Nobel foram doados, né, foram ofertados ao Robert Koch. O Robert Koch morreu em 1910, mas ele recebeu o Nobel em 1905. E o Selman Waksman, o ucraniano-americano, recebeu o Nobel em 1952. A sua descoberta foi divulgada na década de 40, século passado, mas ele recebeu o Nobel em 1952. Então a tuberculose tem 2 prêmios Nobel e a gente espera que a ciência continue avançando, porque a gente ainda está, ao meu ver, como um atuante nessa área há mais de 40 anos, a gente ainda está devendo do ponto de vista científico. O nosso tratamento hoje em dia ainda é de 6 meses. A gente, para fazer crescer a bactéria no meio de cultura, a gente leva quase 2 meses. Para fazer um antibiograma, mais 1 mês, ou seja, para a gente saber se a bactéria é ou não sensível àquelas medicações, a gente leva 90 dias. Isso é inadmissível do ponto de vista do avanço. Anteontem, se não me engano, um homem e uma mulher voltaram de uma base espacial americana, depois de passarem lá, 9 meses, né? Quer dizer, não é possível. E a nave que voltou, que os trouxe de volta, caiu exatamente no ponto que eles esperavam que caísse, lá nos mares. Então é inadmissível que a gente ainda tenha medicações que não conseguem resolver o problema. Primeiro que a gente tem que dar 4 remédios. O tratamento da tuberculose é feito com 4 antibióticos. Não é possível que a gente não desenvolva aceleradamente um instrumental que seja mais prático e mais pragmático. Nós temos no mundo diagnosticados por ano mais de 10 milhões de pessoas, apesar de conhecermos o causador da doença desde 1882, há 143 anos, ainda temos mais de 10 milhões de casos novos por ano e uma mortalidade em torno de 1,3 milhão de
pessoas por ano. O Brasil tem mais ou menos 80 mil casos novos por ano e uma mortalidade acima de 5 mil pessoas por ano. Quer dizer, quando a gente compara a mortalidade de tuberculose e tabagismo, a gente vê que o tabagismo mata em torno de 170 mil por ano e a tuberculose 5 mil. Mas a tuberculose só mata 5 mil porque há remédios e porque as bactérias são sensíveis. Se as bactérias se tornarem resistentes e não mais sucumbirem aos antibióticos atuais, nós vamos voltar para o passado em que não havia remédio. Então a gente não só tem que diagnosticar rápido, como a gente tem que fazer o tratamento da forma mais correta possível. Então, daqui a 2 dias, Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, e a sociedade civil tem que também estar atenta e participante desse processo. A meta do Ministério da Saúde, a meta da Organização Mundial da Saúde é de eliminação da doença até 2030. Faltam menos de 5 anos. Eu, particularmente, tenho minhas reservas contra essa possibilidade, mas como ativista eu atendo aos reclames e aos ditames do nosso ministério e faço a minha parte.